Olá, eu sou o professor Rogério. Então, hoje, né, dando continuidade aqui às aulas, né, do segundo ano do ensino médio, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui uma continuação sobre o tema de mineração, né, e trabalhar dois ramos de mineração: a questão da exploração de minerais, a questão do petróleo, né, que é uma das bases energéticas mais importantes, né, da nossa sociedade atual, e também os impactos, né, dessas explorações na sociedade, entre outras questões. Então, eu vou começar aqui logo, né, no início do vídeo, né, pedindo, né, então, se você está curtindo os meus conteúdos, então deixa aqui o seu like, se você gostou e continua, né, acompanhando aqui, se inscreva no canal, né? Se você acredita que esse conteúdo está sendo útil para, né, a expansão, né, sobre o debate sobre geografia, sobre os impactos da ocupação humana no espaço geográfico, também deixe aqui, né, assim, compartilhe para os seus amigos e eu vou convidá-los, né, para mais uma etapa desses estudos. Então, para nós começarmos aqui a trabalhar esse tema, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é sobre a mineração e o petróleo, né? Então, essa aqui é a aula 8 do terceiro bimestre. Então, quais são os impactos dessa atividade, né, na economia e na sociedade de um país, que nem no caso do nosso país aqui. O Brasil é um país que exporta muita commodities. Então, o que são commodities? São produtos básicos, né, que são usados para a produção industrial, né? Então, nesse caso, né, minerais, produtos agropecuários, né, produtos extrativistas, né, como sementes e cocos. Então, tudo isso é a base, né, que nós podemos chamar e classificar como commodities, né? Então, nós vamos dar início aqui a esse conteúdo, né, trabalhando sobre a questão da mineração e da exploração de petróleo, né? Vamos lá. Então, primeira coisa que nós vamos focar aqui. Então, qual é o conteúdo da aula? Né? Então, o conteúdo da aula é a mineração e o petróleo. Então, qual é o objetivo? Então, por que que é colocado para que seja discutido, né, esse tema, principalmente agora aqui no ensino médio, né, visando, né, não apenas o Enem e os vestibulares, mas sim a construção, né, coletiva e global dos nossos estudantes, né, da nossa sociedade. Então, primeiro, analisar e avaliar as atividades ligadas à mineração e a prospecção do petróleo. Então, quais são os impactos dessa atividade econômica, né, visando que a extração do petróleo e desses minerais do solo, ele se caracteriza desde a nossa colonização como parte essencial para a economia nacional. Então, quais são os impactos, né, dessa atividade econômica, né, sobre a questão? A mineração e a retirada do petróleo, né, de algumas regiões sensíveis do nosso ecossistema, né, dos nossos biomas. Então, a habilidade que nós vamos trabalhar aqui é a habilidade do ensino médio 13, Ciências Humanas 302, que é analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos, socioambientais da cadeia produtiva ligada à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas analisadas, considerando o modo de vida das populações locais, entre elas os indígenas, quilombolas e as demais comunidades tradicionais, sua prática agroextrativista e o compromisso com a sustentabilidade. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Nós estamos, né, falando sobre a exploração de minerais e a exploração do petróleo. Então, dentro dessa magnitude, né, dentro desse amplo debate, qual é o impacto socioambiental dessa cadeia produtiva? E nós vamos debater um pouquinho aqui nesse caso, né? Então, principalmente, quais são os impactos relacionados a essa atividade, principalmente nas comunidades tradicionais, né? Como indígenas, quilombolas, ribeirinhos,
coletores de coco, de raízes, que é a base do extrativismo. Então, como é que essas atividades elas vão impactar diretamente e também indiretamente dentro dessas comunidades? E principalmente o compromisso de sustentabilidade que essas atividades devem, né, ter dentro dessa cadeia produtiva. Então, nós vamos fazer um estudo de caso, que é essa matéria. Então, em 2020, as substâncias da classe dos metais responderam por cerca de 80% do valor da produção mineral brasileira. Entre essas substâncias, 11 se destacaram por corresponderem a 99,7% do valor produzido dessa classe, sendo elas o alumínio, o cobre, o cromo, o estanho, o ferro, o manganês, o nióbio, o níquel, o ouro, o vanádio e o zinco. O valor da produção dessas 11 substâncias totalizou 193 bilhões de reais, com destaque para a expressiva participação do ferro nesse montante, cuja produção é concentrada principalmente no estado do Pará e no estado de Minas Gerais. Então, quando nós olhamos esses dados, nós vemos que a produção desses artigos, então, a exploração, né, pensando que essa atividade, como nós já discutimos lá atrás, dependendo da forma como ela seja, né, se ela for realizada de uma forma responsável para manter o ecossistema tudo ali bonitinho, ela é considerada extrativismo. Quando parte para o ritmo industrial, ele é uma produção que, em muitos momentos, ela se torna predatória, né, em vários sentidos. Mas isso corresponde a 99,7% de toda a produção mineradora do país, né? Então, lembrando que o Brasil, ele tem aqui a fundação de uma das maiores empresas mineradoras do mundo, que é a Vale do Rio Doce, né? Então, a Vale do Rio Doce, que era uma empresa nacional, uma estatal, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, ela foi privatizada, então ela foi colocada à venda ao mercado, né, ao mercado privado, e isso vai causar vários impactos, né? Então, ela expandiu seus negócios, ela forneceu uma margem muito grande de lucro aos seus acionistas. Então, pensa bem, esse montante de 193,5 bilhões de reais, né? Então, é uma quantidade extremamente elevada de recursos que são retirados do nosso país e é exportado. A pergunta que fica: quanto desses recursos são mantidos dentro do nosso território? Né? Quantos desses recursos são investidos para o avanço de políticas públicas para atender as populações atingidas por essa exploração, por essa atividade econômica que muitas vezes, como nós vamos ver, vai gerar problemas sociais e ambientais, né? Então, nós temos que olhar o copo cheio e o copo vazio, né? O meio cheio e o meio vazio, principalmente em relação ao seguinte: toda atividade mineradora ela gera impactos ambientais. Então, o que esse impacto ambiental ele significa, né? E esses recursos realmente são bem empregados? Então, a gente vai debater um pouquinho isso também. Então, a importância dos minerais metálicos na indústria mineral brasileira remonta aos tempos da colônia. A incursão dos bandeirantes em busca de metais preciosos definiram novas rotas, né, para a ocupação do interior do Brasil e culminaram com a exploração do ouro inicialmente nas regiões de Minas Gerais. Ao longo de nossa história, à medida que aumentava a ocupação territorial e o conhecimento geológico, novas descobertas de depósitos minerais metálicos foram feitas e substâncias como o manganês, o ferro, passaram a ter maior importância. Tais descobertas tiveram impacto relevante na economia nacional e foram fundamentais para impulsionar o processo de industrialização do Brasil. Primeira coisa que nós temos que focar aqui, né? Durante o século XVI, nós tínhamos uma prática dos estados nacionais que estavam se formando ali no que nós chamamos de Idade Moderna, é exatamente uma prática chamada metalismo. Então, quanto mais a coroa ela concentrava metais preciosos, quanto mais descoberta de metais preciosos, mais rica aquela coroa era.
Então, no caso, nos primeiros anos de colonização do Brasil, né, por conta do comércio que os portugueses eles mantinham lá com os países conhecidos como Índias Orientais, né, territórios, não era países, né, era territórios, no caso, né, da Índia, e isso vai fazer com que as terras brasileiras elas não tivessem tanto apelo. Então, nesse caso, o primeiro século do Brasil, ele começa a se modificar com a produção de cana no Nordeste, só que por conta da União Ibérica, né, que acontece lá em 1860, né, quando Dom Sebastião dá na cabeça dele lutar uma cruzada no norte da África e desaparece, né? A gente pode até falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente. O que vai causar na geografia do Brasil, né? Então, o rei Felipe II, ele vai englobar as duas coroas, portuguesa e espanhola. Isso vai fazer com que o meridional, né, do Tratado de Tordesilhas, ele seja ignorado, né? Então, nesse caso, os paulistas, eles começam a entrar para o interior até descobrir ouro na região onde hoje corresponde o estado de Minas Gerais. Então, isso vai fazer com que, né, a coroa volte o seu olhar para a região ali de Minas Gerais e promovendo um avanço considerável na urbanização daquela região, né? E depois, né, porque houve a questão de que os paulistas queriam ter a exclusividade da exploração daqueles recursos, né? Houve um conflito chamado Guerra dos Emboabas, né? Então, os paulistas lutaram com aqueles que eram chamados emboabas, que eram os estrangeiros, né, para expulsar esses estrangeiros da região de Minas Gerais. Resultado, os paulistas perderam, né? E isso impactou no quê? Né? A coroa portuguesa, ela puniu os paulistas, só que depois, né, a coroa portuguesa ela foi obrigada a retroceder essa punição e permitir com que os paulistas voltassem a buscar novas terras, né, com minerais como o ouro, né? E isso fez com que as fronteiras minerais no Brasil vão cada vez mais para o nordeste, para o norte, né? Chegando nas regiões onde hoje nós conhecemos como Goiás, né? E também a região ali do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, respectivamente. Né? Então, essas fronteiras, ela é importante por quê? Porque com o passar do tempo, o ouro ele vai se esgotando. Então, era necessário se criar uma nova fonte de exploração de minerais. Quais são esses minerais? O ferro. E o ferro ele vai se impulsionar, a necessidade de ferro, ele vai se tornar cada vez maior, principalmente com a industrialização, que começa lá no século XVIII na Inglaterra. Então, nesse caso, uma coisa vai levando a outra e vai provocando a busca desses minerais e esses recursos são altamente valorizados no mercado mundial, né? Aqui no Brasil, o uso desses materiais, eles são mais fortes a partir da década de 30, quando o governo Getúlio Vargas, ele cria um plano de industrialização do país. Então, nesse caso, a industrialização no Brasil começa a se modificar a partir desse momento. Então, aqui nós temos as principais, né, substâncias metálicas e o valor mineral dessa comercialização. Então, nós temos aqui, nesse caso, 73,9% de ferro, 11%, 11,7% de ouro, 7,2% de cobre, 2,5% de alumínio. O níquel corresponde a 2,4%. E os outros materiais, eles correspondem a parcelas bem pequenininhas, no caso, o manganês, o estanho, o nióbio, o zinco, o cromo e o vanácio, né, que são elementos importantes para a industrialização. Então, nós temos que ver o seguinte, 80% dessa produção mineradora é de metais, né? Então, isso é importante, porque esses metais são utilizados na produção industrial, na produção de ornamentos. Lembrando, né, na aula passada, que muito dos, muito dos objetos, muitas das coisas que nós consumimos e que nós usamos no nosso dia a dia tem metal, né? Então, é importante a gente frisar isso. Então, quanto mais o consumo se acelera, maior a necessidade de exploração desses minerais que a gente vai discutir. E principalmente a questão também que nós vamos debater, a questão do uso sustentável desses metais,
né? Então, como nós podemos fazer com que esses metais eles sejam realmente usados de uma forma consciente? Aqui nós temos as localizações, né? Nesse mapa, nós temos a localização das principais reservas de minerais, né, brasileiros, no caso do alumínio, o cobre, o cromo, o estanho, o ferro, o manganês, o nióbio, o níquel, o ouro, o vanádio e o zinco. Então, dentro desse mapa aqui, cada quadradinho desse, no caso, o rosinha é o alumínio, o cobre é o laranjinha. Então, se você der uma pausa aqui no vídeo, você vai conseguir identificar direitinho quantos deles está presente em cada região do Brasil. Tanto é que a maior parte desses minerais estão localizados ali em Minas, né? Então, isso é um ponto que nós devemos levar em consideração, a importância do estado de Minas Gerais para a produção de minerais. E qual um outro debate? A concentração também, né, elevada de reservas minerais no norte do país, levando a preocupação sobre a questão da Amazônia Legal, né? Então, os estados que correspondem à Amazônia, né, como nós sempre colocamos aqui, existe a floresta amazônica, que corresponde a uma grande parte do continente sul-americano, mas no Brasil existe o que nós chamamos de Amazônia Legal, que é a floresta, né, que corresponde a uma grande parte do nosso território, está presente em vários estados do norte, né, do norte, do centro-oeste e também do nordeste. Então, isso faz com que essa região ela deva ser protegida. Mas a descoberta de materiais, né, de metais, de minerais, que são a base para a cadeia industrial, isso faz com que essa região seja altamente alvo, né, de mineração, muitas vezes predatória. Então, aqui nós temos os principais destinos, né, da exportação brasileira, né? Então, para onde que vai esse monte de material que é produzido aqui no Brasil? A maior parte, ela vai para os Estados Unidos, para o Canadá, para a China e os países que nós chamamos, o Japão e os países que nós chamamos de tigres asiáticos, que no caso é a Malásia, a região onde há uma produção industrial bem considerável. Então, a maior parte desses produtos, eles são destinados a essas regiões. Então, o valor das exportações desses principais metais que nós falamos aí, ele corresponderam em dólar, né? Então, 47 bilhões, 885 milhões, opa, mais ou menos isso, né? Então, né? Então, nesse caso, vamos voltar aqui. Então, 47 bilhões, 885 milhões, 414.255 dólares, né? Isso com dados do ano de 2020, né? Levando em consideração que o ano de 2020 também houve uma queda significativa, né, da produção industrial por conta da pandemia do Covid-19, né? Então, esse é um ponto também que nós devemos levar em consideração. Aqui nós temos a origem, né, da importação, né? Então, nós importamos também uma parte desses produtos finalizados. Então, nesse caso, nós temos os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a China e o Chile, né? Então, nós importamos também uma parte dessas matérias-primas, né? Então, as principais substâncias metálicas que nós colocamos aí, ela corresponde a 9 bilhões 757 milhões, 511.623 dólares. Isso dados de 2020. Então, é importante sempre ressaltar isso. O Brasil, ele exporta, mas ele também importa um pouquinho desse material. É meio contraditório, mas, né, isso a gente deve levar em consideração. Então, nesse caso, quando nós olhamos para essa atividade que movimenta uma quantidade imensa de recursos, quais são os impactos, né? Então, por que é importante se mapear as reservas minerais do país? Quais são os desdobramentos desse mapeamento para a preservação de riscos de desastre? Então, quando nós olhamos esses mapas, então nós sabemos exatamente onde está cada reserva. Primeiro, é importante mapear as reservas minerais para nós sabermos exatamente aonde se dedicar para retirar esses minerais de uma forma sustentável, né? Então, elaborar políticas públicas, uso de tecnologia avançada para que você possa
realizar a mineração sem prejudicar o ambiente de uma forma grotesca, né, que é importante nós levarmos em consideração. Então, quais são os desdobramentos desse mapeamento para a preservação de riscos e desastre? Então, nesses últimos anos, nós acompanhamos dois desastres bem impactantes dentro do Brasil, que foram, no caso, Mariana e Brumadinho. Então, aqui nós temos mais ou menos o que se espera. Então, por que é importante o mapeamento? Então, reservas minerais de um país é importante para diversos motivos, entre elas o planejamento econômico, a segurança e a soberania territorial aos investimentos, entre outros. Então, também tem um ponto importante aqui da soberania nacional. Quando nós olhamos hoje o que está acontecendo na Amazônia, então, grupos estrangeiros, né, grupos criminosos estrangeiros, entram no país, eles contam com algumas questões, né? É difícil de afirmar, mas a gente pode pensar do seguinte: se há o crime de uma forma tão orquestrada e tão organizada, isso é porque nós temos vamos dizer assim, o afrouxamento de algumas medidas que deveriam ser relacionadas à segurança e ao investimento nesse sentido, né? Porque quando o ouro ele é extraído de uma forma ilegal da Amazônia e ele é levado para outros países, nós temos a invasão de divisas. Então, esse ouro, ele não paga imposto, que deveria ser parte, né, do financiamento de várias políticas públicas que são importantes para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. E os desdobramentos de preservação de risco, né, os desastres, podem ser identificados de áreas de risco, planejamento territorial das reservas minerais, auxiliando o planejamento territorial, promovendo a sustentabilidade e protegendo o meio ambiente, como havia colocado aqui. Então, essas duas imagens são duas imagens, uma de Brumadinho e a outra de Mariana, né, que foram dois desastres muito impactantes na exploração de minerais no Brasil, levando em consideração que essas duas regiões elas utilizavam uma forma de barragem de dejetos, né, da mineração que já estava ultrapassada, né? Então, isso vai provocar ali a concentração de lama, de resíduos resultantes da separação da terra e do ferro, e isso vai resultar naquele monte, né, de dejetos, que por conta da saturação, né, no caso, as barragens, elas vão sofrer um impacto do uso dela desordenada, então, nesse caso, vai gerar o seu rompimento, né, em investimentos, entre outras coisas. Qual foi o impacto disso? Um número incontáveis de mortes, né, não apenas de seres humanos, mas também da fauna e da flora da região, né, levando em consideração que quando há, né, esse tipo de desastre, os rios ficam contaminados com metais pesados, né, resíduos, né, e isso vai provocar a morte do rio durante décadas, né? Então, isso é importante da gente discutir. A riqueza, né, a produção de capital, ele é importante, isso é inegável, mas quais são os impactos na sociedade né, dessa ação mineradora, né, que é importante a gente debater sempre, né? Ganhar dinheiro é sempre importante, né? Como já diria lá o Belchior, né? Ouvir o metal, né? Então, o metal que ao mesmo tempo traz alegria, mas dependendo da situação, traz muita tristeza também. Bem, então nós vamos falar um pouquinho também da exploração do petróleo e do gás. A exploração e a produção de petróleo e gás natural são nossas atividades centrais. Buscamos aumentar nossas reservas e desenvolver a produção para atender a crescente demanda de energia. Nossas atividades de exploração e produção de petróleo e de gás natural são os principais componentes de nosso portfólio e incluem a exploração, né, offshore e onshore, que quer dizer avaliação do desenvolvimento, da produção, da incorporação de reservas de petróleo e gás natural. Eu sei que o meu inglês é péssimo, mas tudo bem, vamos lá. Então, a questão do petróleo e do gás natural, né, se nós pensarmos hoje, a maior parte da produção de energia no mundo é baseada na queima de combustíveis fósseis, né? Isso é inegável, né? Então, o Brasil ele vai começar a se destacar na produção
combustíveis, principalmente por conta de reservas que nós não acreditávamos que tínhamos, mas que, com o passar do tempo, vão sendo descobertas, né? Principalmente a questão do petróleo e o gás natural, né? Levando em consideração que o Brasil, né, ele vai passar por grandes mudanças a partir da descoberta dessas riquezas. Então, com a tecnologia e a persistência, atravessamos os desafios, né, de operar no mar em águas profundas, desde os anos de 1970 na Bacia de Campos. Hoje, a produção do pré-sal em águas ultraprofundas já é uma realidade consolidada. Nossas atividades estão focadas em reservatórios de petróleo em águas profundas e ultraprofundas no Brasil, que representam 95% de nossa produção total em 2021. Com a maioria das grandes empresas de óleo e gás, atuamos em parceria utilizando o consórcio EP na exploração de blocos e na produção de campos de óleo no Brasil, principalmente nas águas ultraprofundas. A maior parte de nossas reservas de petróleo está em campos marítimos, o que vem levando nossas atividades na perfuração para atingirem profundidades cada vez maiores. Então, dentro da geologia, né, quando nós analisamos essa questão do pré-sal, então, águas profundas, então, quanto mais profunda a bacia, né, então, a crosta terrestre, então, nós temos o leito do oceano, e ele vai sendo como qualquer camada da nossa litosfera, ela vem camadinhas assim. O pré-sal é uma região que tem uma reserva de sal abaixo da crosta. Então, abaixo do pré-sal, né? Então, antes do sal, existe uma reserva de petróleo que foi ali produzida, que foi assim, que ela sofreu a sua transformação de matéria orgânica para o petróleo durante milhares de anos. Então, ali na década de 70, nós temos que pensar também os desafios que foram a década de 70. Então, a década de 70, os países produtores de petróleo, para fazer uma pressão na ONU para, de uma certa forma ou de outra, né, colocar e produzir, né, formar um Estado palestino, um Estado muçulmano ali na região da Palestina, ele vai ele vai promover uma ação de diminuição da produção do petróleo, né? Isso acarreta no quê? Com a menor produção de petróleo, menor a oferta do petróleo, ocorre o aumento dos seus preços. Então, no caso, os países, né, que necessitavam de petróleo para sua produção industrial, para o transporte, ele vai voltar para outras alternativas. No Brasil também, nesse período, houve os estudos e principalmente a elaboração de um plano açúcar, né, da questão do álcool, pró-álcool, né, que foi uma medida de substituição do petróleo, né? Só que por conta de vários motivos, esse programa ele não foi tão bem sucedido e o Brasil, né, a Petrobras, que foi criada lá pelo Getúlio Vargas com a intenção de refinar o petróleo, né? Então, o Brasil ele comprava o combustível finalizado. Então, Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas é um personagem impactante nesse período, né? Principalmente entre a década de 30 e a década de 40 no Brasil, porque o Getúlio Vargas, até hoje, nós temos heranças do varguismo, né? Nas suas devidas proporções, o Vargas ele está como o Perón para a Argentina, né? Então, nesse caso, né, o Vargas ele cria a Petrobras com a intenção de comprar o óleo cru e refiná-lo no Brasil, né? Então, com o passar do tempo, a Petrobras ela vai começar a investir em exploração de petróleo, principalmente em águas profundas. Então, a Petrobras hoje é uma das empresas que tem, né, que controla, que domina as tecnologias mais avançadas para a exploração de petróleo em água profunda. Qual a maior questão disso tudo, né? Quais são os impactos, principalmente na economia, né? Então, esse pré-sal, ele vai ter os seus valores voltados para nós? Então, a gente tem que fazer esse pensamento aí, analisar as coisas com um pouquinho mais de cuidado. Bem, então aqui nós temos uma imagem, né, que vai colocar mais ou menos como é que ele funciona e aonde está, né, as principais reservas de petróleo no Brasil. Então, nós temos aqui a reserva de Garoupa, de Marlim,
de Marlim-Sul, Roncador, Tupi e Iracema do Sul. Então, dentro dessa imagem, vocês conseguem perceber mais ou menos o que eu estava falando. Então, nós temos, né, dentro dessa cadeia produtiva, nós temos o pós-sal, que é essa parte aqui mais próxima do leito, e nós temos o pré-sal, né, que está ali próximo, né? Então, nós temos o sal e o pré-sal que vem antes do sal. Então, nesse caso, né, aonde que está a nossa reserva de petróleo? Exatamente nessa região. E chegar até essa profundidade é muito difícil, né? Então, isso gera um investimento muito grande, mas levando em consideração também que nós estamos em um momento ímpar da nossa história em nível humano. Então, hoje se discute muito a diminuição do consumo de petróleo, principalmente para diminuir os impactos ambientais no aquecimento global, e, de uma certa forma ou de outra, fica aquele debate, né? A Petrobras, a questão de produção de energia ainda não sustentável, a questão do petróleo, não seria interessante investir em outras formas de tecnologia, mas o mercado hoje exige, né, ainda um grande consumo de petróleo, então existe esse embate, né, que gera muitos conflitos, né, e debates sobre essas medidas a serem tomadas nessas conjunturas de uma forma em geral. E aí cabe nós a fazermos o quê? Analisar com critérios e principalmente apontar o que é positivo e negativo dentro desse debate. Mas aqui estão os dados. Nesse caso, o petróleo que nós estamos vendo aqui, então nós temos algumas reservas, né, ali no pós-sal, mas nós temos uma reserva muito grande no pré-sal, abaixo do sal, que é essa camada de sal aqui que vocês estão vendo em branquinho, né? Então é importante focar nisso. Bem, então aqui nós temos as principais bacias marítimas e terrestres, né, de petróleo no Brasil. Então, as bacias marítimas e terrestres distribuídas pelo país são nossos locais de trabalho, onde, né, se realiza as atividades de exploração produtiva, investimentos na pesquisa tecnológica para encontrar e produzir petróleo que elas guardam entre as rochas. A maior parte das nossas reservas está em campos marítimos, em águas profundas ou ultraprofundas. Então, nesse caso aqui, nós temos, né, essa questão, né, de como é que essas reservas elas estão colocadas aqui para nós. Então, principalmente aqui no litoral, todas essas cidadezinhas aqui. Então, no caso, né, nós temos aqui Potiguar, em Sergipe, Tucano, Reconcavo, Camamu, Almada. Então, todos esses lugares, eles têm uma reserva de petróleo, mas como é que nós vamos chegar nela? Então, segundo os dados da Petrobras, então nós temos todas essas reservas, né, de petróleo. Então, isso faz com que a atividade petrolífera, a gente pode até debater um pouquinho mais quais são os impactos dessa atividade nas cidades, né, que foram alvo, né, que foram descobertos essas reservas, e principalmente hoje um debate muito grande sobre a região ali de Solimões, né, que foi descoberto reserva de petróleo lá no meio da Amazônia, né? Então aí, o que a gente pode fazer? Né? Explorar o petróleo ali, isso é importante, né? Pensando que o petróleo nada mais é do que matéria orgânica, né? Ali depositada numa parte, né? Do globo, do planeta. Essa massa orgânica, ela vai sendo soterrada, ela vai ser compactada, e isso, com os milhares e milhares de anos, né? Esse material, ele vai sendo produzido. Eu posso até produzir um vídeo falando sobre a produção de petróleo, sobre como que o petróleo ele é formado na natureza, né? E principalmente depois os impactos do seu uso. Bem, então aqui nós temos os principais tipos de combustíveis, né, produzidos pelo petróleo. Então, combustível como a gasolina, o óleo diesel, o óleo combustível, o gás liquefeito, né, de petróleo, o querosene de avião, o querosene de iluminantes, né? Então, nós temos insumos petroquímicos como a parafina, a nafta, o propeno, então outros, óleos lubrificantes e asfalto. Então, todos esses gráficos aí mostram quais são os seus
derivados. Então, o petróleo, quando ele é refinado, ele produz essa gama de produtos. E quais são os seus usos? No caso, a gasolina, combustível. Toda essa primeira parte aqui, os três são combustíveis. O gás, né, liquefeito, né, a convecção, né, no caso, o querosene de avião, né, não precisa nem explicar muito. Né, no caso aí, a parafina, para produção de vela, indústria alimentícia, a nafta, materiais-primas petroquímicas, o propeno, matéria-prima para plásticos e tintas. Então, o óleo lubrificante para lubrificar os motores. E o asfalto, né, para o pavimento das ruas. Lembrando que o asfalto ele gera um problema sério, que é a questão da impermeabilização do solo. Então, é importante nós focarmos nisso. Então, leia um artigo publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais de 2022, que escreve os aspectos sobre a exploração de um mineral no Brasil. A exploração de ouro no Brasil tem expandido suas fronteiras para o interior da Amazônia, invadindo terras indígenas e a unidade de conservação. Então, ó, para mostrar como o aumento do desmatamento ligado ao garimpo está relacionado ao fluxo e compra de venda de ouro, irregularidades e crimes ambientais em grupo de pesquisadores do Centro Sensorial Remoto, CSR, e o Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais da UFMG, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Ministério Público Federal, publicou o artigo, né, legalidade da produção do ouro no Brasil. O estudo usou dados de monitoramento de satélites do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, imagens de alta resolução, documentos de Agência Nacional de Mineração, a ANM, e a declaração das transações de compra e venda de ouro. Os pesquisadores observaram se o desmatamento detectado pela ferramenta do INPE na Amazônia ocorria em locais liberados ou uma exploração de garimpo ilegal. Após o confronto de dados, constatou-se que mais de 90% das áreas de garimpo estava fora dos locais onde deveriam estar. Né? Então, nesse caso, nós vemos muito nos últimos meses, né? Vou falar nos últimos anos. Então, nos últimos anos, pelo menos de 4, 5 anos atrás, nós vemos um conflito muito grande entre garimpeiros e comunidades tradicionais, garimpeiros e tribos indígenas, principalmente do que? A questão da exploração desse território, muitas vezes incentivado pelo poder público, né? Então, nós vemos muitos discursos dizendo que, né? E isso é importante nós debatermos por conta das medidas predatórias. Então, quando você vê várias imagens que estão disponíveis, né, de dragas, né, no caso de grandes quantidades de embarcações que têm dragas que retiram do leito do rio o solo, e quando retira o ouro daquele solo, esse resíduo é jogado novamente do rio sem nenhum cuidado. Isso vai gerar problemas significativos na fauna da região, né? Então, no caso, os peixes eles acabam morrendo por conta disso. E isso vai impactar diretamente nas comunidades ribeirinhas e as indígenas, né? Também o uso do mercúrio para se separar os dejetos do material que as pessoas querem explorar. Então, tudo tem um impacto significativo. Então, aqui nós temos essa imagem, né, de um índio, né, índio, desculpa, não posso mais usar esse termo, né, porque esse termo é um termo não legal hoje, né, hoje não, já não deveria ser usado. Bem, então, esse cidadão brasileiro, né, esse nativo, esse ameríndio, né, que está ali observando o estrago realizado em suas terras pelo garimpo ilegal, e ali nós estamos vendo né, a questão ali da atividade em, né, em balsas, que essas balsas elas têm o que nós chamamos de draga. E quais são os impactos dessa atividade dentro, né, da economia, da sustentabilidade, dentro da responsabilidade socioambiental que nós temos. Então, quando nós consumimos materiais né, assim, que não têm o certificado da extração de uma forma, né, consciente, de uma forma realmente legal, nós estamos colaborando para isso. Bem, então aqui finalizando, né? Então, para medirmos o nosso conhecimento, nós temos a tarefa paulista,
né, que é importante nós focarmos nisso, nos meus estudantes, né, que eu estou gravando para fins acadêmicos, né, não apenas para, assim, também para, né, que seja construída uma consciência coletiva, né, uma consciência do que nós estamos fazendo aqui no espaço geográfico. Então, é importante nós pensarmos em medir o que nós aprendemos desse processo. No caso, né, o localizador é esse, né? Eu vou publicar lá e deixar à disposição essas atividades para os estudantes, né? E as referências, né, da aula eu vou colocar aqui na descrição e é importante sempre nós focarmos, né, nesses estudos. Bem, então com isso aqui eu vou finalizando, né, a minha explicação, a minha aula. Se você gostou aqui do conteúdo, deixe o seu like. Se você quer continuar acompanhando os meus vídeos, né, você se inscreva no canal, ative o sininho. Se você acredita que esses conteúdos podem ajudar outros estudantes, né, compartilhe o canal para os seus amigos, para os seus familiares, né, deixa aqui o professor feliz, que eu vou ficar muito feliz se você me ajudar nessa empreitada. E o convite sempre fica aqui em pé, né? Vamos continuar estudando, né? Porque é importante sempre buscar novas informações. E sempre estudar é um bom convite. Muito obrigado e até a próxima.